Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos debatendo aqui as relações internacionais que envolvem a ciência, com a presença do José Monserrat, chefe de cooperação internacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, o João Jornada, presidente do Inmetro, o Adilson Oliveira, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, lá da UFRJ, e o Rainer Felipe da Silva, que é diretor de Farmanguinhos. Bem, no primeiro bloco a gente deu uma aproximada no assunto e eu vou perguntar para o Monserrat como é que é possível aí dimensionar o que é feito até agora, na medida em que, como nós vimos aqui, interesses comerciais existem. Todo cientista gosta de compartilhar o conhecimento, aprender um pouquinho com o outro e melhorar. Mas e a propriedade? E a patente que muitas vezes envolve essa descoberta? Ela só existe quando aplicada em conhecimentos práticos ou a autoria? Tal como a autoria da tese, né? Existe. Claro. No capítulo Ciência e Relações Internacionais, não tem apenas cooperação, tem cooperação e competição. Ou seja, há amor e ódio, ou amor e competição, né? E a gente precisa estar preparado para as duas coisas, né? Até porque muitas vezes para competir você tem que colaborar, né? E para colaborar você tem que competir. Ou seja, as coisas têm uma interação muito forte hoje em dia. Claro que no meu ponto de vista pessoal, o processo, a tendência natural do mundo será a cooperação, menos do que a competição. Embora a competição nesse momento, eu diria, seja preponderante, né? Até porque as empresas de muitos países, como aqui no Brasil, nem sempre estão preparadas para isso e precisam urgentemente se preparar, porque se não fizerem isso, elas não terão condições de participar do mercado internacional, que é a grande disputa no mundo de hoje. Você hoje não pode ignorar isso, essa nova disposição que existe no mundo e possibilidade que existe no mundo. Então, a questão da cooperação hoje é uma questão complexa e você precisa estudar isso em detalhes, saber dos interesses que estão... Primeiro você precisa definir exatamente os seus interesses, coisa que nem sempre a gente fez ao longo da história. Eu diria que nos últimos 10, 15 anos, a gente está aprendendo muito mais do que antes a definir exatamente o que nós queremos com isso. A gente era muito mais, antigamente, a gente era muito mais receptor e caudatário do que tínhamos, do que um ator, digamos, ativo, proativo nessa matéria. Nós hoje somos muito mais. Basta ver o que estão aí nos jornais. Quer dizer, nós estamos nesse momento encarando aquela que até há pouco tempo ainda é, de certa maneira, a maior potência do universo, como é que se diz? Uma queda de braço que impensável alguns anos atrás, né? Então a gente precisa estar, e ao mesmo tempo a gente tem interesses em cooperação com os Estados Unidos. Está aqui o Jornada, que tem uma cooperação intensa com os Estados Unidos, no Inmetro de lá, né? E ele depois vai contar as suas histórias nessa área, mas isso é muito importante, ou seja, quanto mais firme e definido a gente for, mais é respeitado nesse campo, né? E claro que você tem que ser eficiente, tem que ser competente, tem que ser profissional. E nós estamos numa etapa, a meu juízo, de intensa profissionalização nisso, ou seja, nós nos demos conta com muita clareza que é preciso agir com muita competência para você ganhar o seu lugar no mundo. Bem, já que você citou o Jornada, vamos a ele aí, nesse processo de colaboração que existe. Eu acho que o que o Monserrat falou realmente é o ponto nevrálgico dessa questão toda quando se trabalha em ciência e relações internacionais. Essa dualidade, né, entre cooperação e competição. Eu acho que a própria ciência, intrinsecamente, ela tem as duas coisas sempre. O pesquisador tem um processo natural de cooperação com outros pesquisadores, a ciência é universal, certo? Ela se constrói dentro de uma construção social, essencialmente, mas um dos fatores motivadores é a competição, né? É o desejo de se sobressair, de fazer melhor que outra instituição. Não necessariamente econômica, mas não até necessariamente, no bem-sucedido. Né? Isso aí eu acho que são forças primitivas humanas, né? E essas forças todas, elas se projetam para estruturas sociais, né?
E isso é importante, saber lidar com essa dualidade, né? E aí a questão fundamental, eu acho, e a nossa experiência no Inmetro recente mostra isso, é a questão de ter a interlocução adequada, ter a interlocução competente nesse processo. Se nós não tivermos essa interlocução competente, se nós não formos competentes para realmente entrar nesse jogo de cooperação e competição, porque é muito sutil, nós fatalmente vamos sair perdendo, né? Nós temos que ter competência para ser aceitos nesse jogo, respeitados nesse jogo e saber jogar o jogo. Sim, e mas aí como é que é isso na prática? Como é que é isso? Isso fica bem teórico para quem está ouvindo a gente. Adilson quer eu acho que a gente tem um exemplo prático disso. Vamos lá. Um exemplo bem prático, eu acho que é concreto e bastante atual, que é o caso do setor petróleo, a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que se estruturou utilizando grande parte, né, do seu conhecimento acumulado vem do esforço das universidades brasileiras, então, através do esforço local, mas em cooperação internacional, porque ela também utiliza e mobiliza universidades de fora do Brasil, então em cooperação, mas procurando sempre ser muito competitiva, tanto que hoje é uma empresa que tem liderança na sua área de conhecimento, que é essa área de exploração no offshore. Eu acho que esse é um exemplo que eu diria assim, paradigmático do que a gente pode fazer, de que nós somos capazes de fazer. Eu acho que o Zé Monserrat foi feliz em dizer isso, nós temos capacidade, sabemos já fazer, não em todas as áreas, é verdade, que ainda temos muito a conquistar, mas já temos experiências concretas. Eu acho que agora a gente tem que, como foi bem colocado pelo Jornada, o que nós temos que fazer agora é ampliar esse espaço, porque a inovação tecnológica é hoje o grande desafio brasileiro. Eu acho que esse é o espaço que nós temos que fazer, eu acho que o governo está trabalhando nessa direção, acho que não apenas na área internacional, mas também com todo o esforço de desenvolvimento e capacitação aqui no Brasil. Eu acho que estamos num caminho bom. Rainer, você está querendo... Eu só queria reforçar uma coisa que para mim é muito cara, que é também dizer que nesse ambiente de cooperação é preciso que se dê uma prioridade para o lado educacional, porque considerando que a gente vai buscar um sistema de inovação num modelo Science Push, quer dizer, num modelo baseado na ciência, essa cooperação e / competição vai ter o lado da competição mais estimulado, porque certamente as inovações vão surgir a partir da sua potencialidade e as empresas necessariamente precisam importar, como aqui o Jornada nos disse, assim, precisam ter um grande competência instalada na área científica. No nosso caso, por exemplo, em Farmanguinhos, isso nos diferencia de outros laboratórios oficiais, porque nós temos um grupo de pesquisadores na área de síntese orgânica, na área de produtos naturais, na área da farmacologia, que permite que a gente acompanhe e, por exemplo, possa internalizar tecnologias, avaliá-las. Então, isso nos ajuda muito. Então, é importante que a gente siga esse caminho também, dê esse reforço, porque isso vai nos ajudar. Claramente, isso está mudando. Quer dizer, o próprio começo em falar dos trabalhos científicos hoje, na busca da propriedade industrial, do patenteamento, isso já vai ter um impacto, porque não necessariamente eu posso publicar esses trabalhos, principalmente advindos da cooperação, porque senão eles não ficam patenteáveis posteriormente. Então, outros conflitos surgirão e eu preciso ter um bom potencial de recursos humanos por trás para poder responder e isso nos favorecer para aquele outro tipo de cooperação que eu salientei, que é o Sul-Sul, quer dizer, nós agora ajudarmos também a países em estágios anteriores ao nosso. Bem, o Monserrat estava pedindo... Não, é o seguinte, foi aqui tocado um assunto muito importante, que é o problema da inovação a nível nacional e nível internacional. A inovação no Brasil é um assunto novo, um assunto que tem, se tanto, 15 anos. Antes disso não existia no nosso vocabulário, né? Antes tarde do que nunca. Mas, em compensação, nós estamos hoje, passados esses poucos anos, numa intensa atividade no sentido de promover a inovação nas empresas do Brasil. Ou seja, é uma tarefa muito difícil. Eu recentemente ouvi uma palestra do Luciano Coutinho, presidente do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e ele dizia das dificuldades que representam hoje no Brasil você convencer setores importantes do nosso empresariado de promover a inovação e se interessar por esse caso e apostar nisso, né? Investir.
né? Correr risco, que é uma coisa difícil no nosso empresariado, né? É uma coisa cultural, né? Então, se no nível nacional isso é difícil, é complicado, mas é indispensável, no nível internacional é mais complicado ainda. E, no entanto, nós, principalmente hoje, no nível sul-sul, a gente coloca esse negócio. Ou seja, entre Brasil e Argentina, por exemplo, deve ter um programa de inovação. Para dizer a verdade para vocês, um jogo aberto é uma coisa muito difícil. Até hoje não conseguimos ter um programa assim, ousado e avançado de inovação com os nossos grandes vizinhos. Por quê? Porque essa é uma questão que envolve empresas, as empresas se consideram competidoras entre si, sim, e não imaginam ainda uma coisa que forçosamente terão que encontrar muito em breve, que é colaborar em nome de interesses comuns. Deixa eu só explicar uma coisa e vamos ver se está certo para quem está nos assistindo. Quando falamos em inovação, estamos falando em conhecimento científico incorporado aos produtos e serviços. E serviços, ou seja, com a melhoria vinda do conhecimento. Bem claro. Eu gostaria de fazer um comentário. Esse é um assunto realmente muito importante agora, porque nós, como já foi dito aqui, temos uma posição razoável hoje com relação à geração de conhecimento científico, 2,3% mais ou menos dos papers indexados hoje são brasileiros, mas indicadores de inovação científica e tecnológica na empresa são ainda muito baixos, por exemplo, patentes internacionais, essa coisa toda. E aqui tem uma questão realmente interessante, né? É o ambiente social onde a inovação tem que se dar. Não é só o conhecimento científico que é importante, mas a existência de um ambiente que demande a inovação. Muitas vezes, na comunidade científica, nós somos levados a encarar o problema da inovação como um problema de oferta. Quer dizer, nós geramos conhecimento e alguém tem que aplicar, mas, na verdade, o problema deve ser visto do outro lado. Quer dizer, quais as condições práticas da sociedade de tal maneira que demandem o processo inovativo. É aí que a coisa realmente começa a funcionar nos países industrializados. Quer dizer, eu tenho um ambiente adequado onde a inovação é priorizada, é uma necessidade. Ou seja, a busca de novidade, a busca de novidade por parte da empresa, por parte do consumidor, tá certo? E isso aí depende de vários fatores, depende de políticas, né? E o Brasil está mudando, nós saímos recentemente de uma situação de economia extremamente fechada, né? E agora estamos numa economia mais aberta. Então, o driving, a exigência de inovação, agora começa a ser um fator preponderante para a competitividade da indústria, né? Nós estamos começando a encarar esse problema agora. Bem, eu vou ter que fazer um intervalo, tá? E já a gente retoma aqui o nosso debate. Um instantinho só.